Vamos para a nossa palavra, culto de celebração e ceia, dia 12 de setembro, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço que você, amado, quando você receber essa palavra, divulgue. Amém? Eclesiastes 11, igreja. Eclesiastes, capítulo 11. Que essa palavra realmente ela frutifique nos nossos corações. Assim que você encontrar Eclesiastes 11, se você pode se colocar em pé. Depois da palavra nós estaremos participando da ceia do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do verso 4, igreja. Que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus vai falar. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do verso 4, Eclesiastes 11. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Igreja, semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, igreja, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Deus, nós estarmos aqui como igreja, recebendo agora a sua palavra, Pai, que é a sua palavra, que o Espírito Santo fale conosco, e que haja a liberdade do seu Espírito, e que absolutamente nada venha interferir. Para a honra e glória do seu nome oramos agradecidos. Amém, igreja. Vamos nos assentar. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão. Quando Eclesiastes foi escrito, Salomão estava num conflito muito grande. Porque Salomão, o homem mais sábio que existiu e outro não terá como ele, já tinha escrito grande parte de Provérbios. Salomão, que teve mais de 1000 mulheres, ele escreveu o Cântico dos Cânticos, numa fase que ele estava realmente amando, adorando as suas mulheres. E no final de sua vida, Salomão nos presenteia com esse livro, Eclesiastes, o pregador. Então, na verdade, quem está falando aqui é um homem que tem propriedade, que conviveu com Deus, que andou com Deus, o mais rico, Salomão o mais sábio, de maiores amores. Então, na verdade, esses versos que nós acabamos de ver, ele está culminando no final de Eclesiastes. E Salomão diz, nos últimos versos de Eclesiastes, diz, olha, de tudo que você já ouviu, de tudo que você já viu, de tudo que você aprendeu, de tudo que você fez,
tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Então Salomão ele já havia passado por várias etapas. Salomão, através da vida dele, infelizmente, houve o racha em Israel. A palavra de Deus não diz que realmente ele se arrependeu. Mas Eclesiastes é escrito por ele, por um homem com o coração machucado e quebrantado. Na verdade, Salomão tinha no coração dele o quê? Marcas e manchas de vários erros que ele cometeu no relacionamento dele com Deus. Salomão, ele entendeu no final da vida dele o que era se relacionar com Deus. Os erros, as mazelas por onde ele passou. E quando nós estávamos aqui, orando para que Deus realmente nos alimentássemos com essa palavra, o Espírito Santo foi claro de que forma a igreja está se relacionando com Deus hoje. De que forma nós, como cristãos, estamos nos comportando relacionado a Deus. De que forma eu estou me apresentando a Deus. Nós estamos sonhando os sonhos de Deus. Quais são os nossos projetos como cristãos para servir a Deus? Nós estamos, igreja, realmente buscando a sabedoria que vem do alto, porque nós não somos capazes. A sabedoria vem de quem? Vem do alto. E esse primeiro verso 4, amados, que Salomão vem aqui através do Espírito Santo, ele está perguntando para nós estamos só observando o vento? Nós não estamos semeando? Nós só estamos observando? Nós não estamos trabalhando? Nós estamos só olhando as nuvens? Nós não estamos efetivamente colhendo? Então, quando a gente começa a ser ministrado pelo Espírito Santo, a gente é questionado: como é que está a nossa vida? Salomão aqui, ele coloca no verso 5, que nós não sabemos onde começa o vento. Nós não sabemos como é que se formam os ossos do ventre das mulheres. Nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Deus está o quê? Na frente de tudo. E que Ele nos conduz, Ele nos capacita. Amém, igreja? O que sabemos é que Deus, como nós oramos no início do culto, Ele não dormita, Ele não dorme. Ele está sempre disponível a nos ajudar, a nos socorrer. Devido ao quê? A nossa absoluta fragilidade. Somos tão frágeis, igreja. Sim ou não? Sim, todos nós, independentemente da nossa fé, somos frágeis. E o que Deus, Ele aguarda de nós? Que a gente semeie a sua semente de manhã. Só que à tarde, nós não vamos esperar o quê? De braços cruzados, que ela o quê? Frutifique. À tarde Ele espera que a gente o quê, igreja? Que a gente regue. A gente não sabe quantas sementes que nós estamos plantando, elas vão frutificar. Mas o que Deus quer de mim, igreja, da minha família, de todos nós como cristãos, é que todos nós, quando a gente semear, a gente semeia o quê? Sementes boas, sementes de amor, sementes de paz, sementes de esperança. Independentemente, amados, de todas as nossas lutas e de todas as nossas dificuldades.
Porque a palavra de Deus aqui ela é tão clara, a palavra de Deus ela é tão cirúrgica, que ela diz aqui, nós devemos nos alegrar todos os dias, lembrando que em alguns dias nós seremos tomados por quê? Por trevas. Sim ou não? Claro que sim. Seremos tomados por trevas, não é? Então, na verdade, Salomão, quando ele vai, na verdade, entrando, escrevendo, ministrando, ele nos dá um recado maravilhoso, jovens. Porque quando eu continuo lendo Eclesiastes 11, lá no verso 9, ele dá um recado para vocês, jovens. Servir a Deus não tem idade. Porque o nosso coração ele é único. É por isso que eu creio que os jovens, eles estarão falando de Jesus Cristo. E Salomão em algum momento se perdeu, mas ele dá um recado tão claro aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Amém. Que vocês, jovens, lembrem-se do Senhor no dia da mocidade, antes que venham os dias maus. Porque circunstancialmente eles vão vir, para todos nós ele vem. A única diferença é do que eu plantei nos dias bons, como eu reguei. Amém, igreja? Então, na verdade, quando nós estaremos iniciando esse ministério dos jovens, eu creio que vidas serão curadas, que vidas serão restauradas. Porque Deus, amados, Ele toca nos nossos corações, independentemente do que? Da idade. Sim ou não? Quando Josué foi levantado por Deus, na morte de Moisés, o que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. Não tenha medo de nada, porque eu sou contigo. Então o que o Espírito Santo está falando para nós hoje é que independentemente de como nós estamos, Deus é conosco. Amém ou não? Sim, amém. Que a gente seja o quê? Forte e corajoso. Então quando a gente se reunir, quando vocês se reunirem em mulheres, puxa, vai ser uma bênção. Porque o Espírito Santo vai estar o quê? Ministrando no coração de vocês. Quando vocês, jovens, estiverem se reunindo, o Espírito Santo vai estar com vocês, para que vocês não abandonem, para que vocês sejam fortes e corajosos. Quando nós estivermos na nossa chácara nos reunindo, a mensagem vai ser essa: que a gente seja forte, que a gente seja absolutamente o quê? Corajoso. Porque o primeiro desafio de Josué qual foi? Ele passou o quê? Passou o quê? O Jordão. Passou a seco. Segundo milagre. O primeiro havia sido o Mar Vermelho. E ele se depara, nós vimos, eu acho que na escola bíblica, né? Josué se depara com o quê? Com os muros de Jericó. O que Josué fez? O que Deus mandou ele fazer? Você dá 7 voltas, né? 7 dias, depois dá um grito, o muro cai. Vai Deus falar isso para você hoje, você começa a dar risada nele. Mas a mensagem que fica qual é? Que todos nós temos os nossos muros de Jericó. Eles podem estar no casamento, eles podem estar na nossa vida sexual. Estou falando para os casados, amém? Não? Ela pode estar na nossa vida financeira. Ela pode estar na nossa vida afetiva com os nossos filhos. Eu não sei onde nós estamos, o quê? Levantando os nossos muros. E alguns muros nas nossas vidas são invisíveis. Então, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele está vindo hoje aqui nos falar o quê? Derrubem esses muros. Derrubem. Mas quem vai derrubar, quem é? Somos nós, mediante a estratégia que o Senhor vai nos dar. E essa estratégia está o quê?
no relacionamento íntimo que eu tenho com Deus. Porque quando eu me relaciono de uma forma íntima com Deus, o que acontece? Ele nos capacita e nos dá estratégia. Jesus Cristo, Ele foi tão sábio, que eu convido a igreja a abrir Lucas 9,62. Eu convido a igreja a abrir Lucas 9,62. Eu não sei se dá para projetar, Marco, eu acho que dá, né? O que Deus nos pede hoje, igreja, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. De que forma nós temos que servir a Deus? Arando a terra. O que é o arado? Para que serve um arado? Para ele o quê? Remover, revolvar o quê? A terra. Para ele afofar a terra. Enquanto um afofa, o outro atrás vai o quê? Vai semeando. Mas o que Deus Ele pede para nós, o que é a igreja? Que a gente não o quê? Olhe para trás. Que a gente continue o quê? Afofando a terra. Porque atrás vem os nossos filhos, os nossos netos, as nossas mulheres, o nosso ministério. E o arado, amados, não é uma ferramenta fácil de carregar, requer esforço. Então, na verdade, o que Deus quer falar conosco, o que é? Para a gente o quê? Revolvar, arar a terra, arar os nossos corações, arar os corações das nossas famílias, dos nossos jovens. A gente não olhe para trás. Uma das palavras que mais me deixam apreensivos no Novo Testamento, eu quero compartilhar com vocês, e que eu na verdade acredito que ao lado que você esteja nessa história, eu sei que lado você esteja, eu já estive do outro lado, e que o Espírito Santo vem nos dizer aqui no capítulo 9 de Lucas, um pouquinho antes, e eu quero ler para você a partir do verso 1, que é uma palavra maravilhosa, mas ela nos dá temor e tremor, porque Jesus Cristo, vamos lá, a partir do verso 1 de Lucas 9, tendo Jesus convocado os 12, que 12, igreja? Os apóstolos, Jesus Cristo deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar doentes. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos, e disse, olha o que Jesus Cristo disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que eu não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunha contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o que, igreja? O Evangelho. Que lado nós estamos? Nós somos os discípulos? Eu tenho certeza que sim. Mas existem muitas pessoas que nós conhecemos e que nós oramos, que rejeitam o Evangelho. Existem muitas pessoas, amados, que não aceitam o Evangelho. Então, quando a gente lê, não é, essa passagem, nós estamos no caminho certo quando nós o que? Promulgamos o Evangelho. O que nós estaremos fazendo no batismo, Sueli? O batismo ele não salva, nós já somos salvos. Mas para que serve o batismo? Para que a gente, dos objetivos, é que a gente apresente de uma forma aberta a todos. Amém ou não? Que nós definitivamente estaremos morrendo por pecado.
E a água que é Jesus Cristo nos lava. E quando nós estaremos voltando, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós teremos uma probabilidade a menos de pecar. E isso nós estaremos falando, filha, para todos aqueles que estiverem lá. Estaremos preparados para receber o que? O batismo no Espírito Santo. Porque o batismo e a ceia são o que, igreja? São ordenanças. São ordenanças de Jesus Cristo. As duas únicas no Novo Testamento. Ceia e batismo. O Espírito Santo de Deus, Ele vem nos falar hoje, igreja, que nós temos que semear, que nós temos que buscar, que nós temos que verificar os muros invisíveis, que nós temos que ter estratégia, que nós devemos orar, que nós devemos nos projetar, que nós devemos buscar o nosso ministério, que nós devemos buscar um relacionamento sadio em casa, que nós devemos buscar um relacionamento sadio na igreja, que nós devemos aprender mais, que nós devemos nos dedicar mais. Mas para fechar essa mensagem, o que o Espírito Santo quer é Romanos 8, por favor. Romanos 8. Romanos 8. Se você pode abrir Romanos 8, a partir do verso 35. Porque quando eu vou semeando, as sementes vão germinando, a nossa família, ela vai se fortificando, se fortalecendo, o nosso ministério, graças a Deus, aumentando, os nossos irmãos orando por cura, orando por libertação, nós nos derramando nos louvores, nos cânticos, realmente nos ajoelhando e pedindo: Deus, só Tu é Deus, só Tu pode, só Tu é o Senhor, só Tu é o meu Senhor e Salvador. Quando nós estivermos realmente cada vez mais engajados em Cristo Jesus, com certeza nós poderemos ter o quê? A propriedade de ler Romanos 8,35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo, igreja? A tribulação, hoje nós vimos na escola bíblica, o que é a tribulação? É angústia, é tormento. A grande tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Não. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo da espada, o que vai nos separar do amor de Deus, igreja? Só nós. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, igreja. A partir do momento que Ele nasceu e que Ele encarnou, até Ele morrer, a vida dele foi exclusiva para nós. Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou. Deus, desde o início, quis um relacionamento conosco. Deu o seu Filho, mandou o seu Espírito, crucificou o seu Filho, tornou maldito o seu Filho. A nós, só uma coisa Ele pede. Só uma, igreja. Fé. É só isso. Fé. Que a gente pegue essa fé realmente e possa semear os campos. Para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Não há nada que vai nos separar do amor de Deus, igreja. Que essa mensagem realmente entre no seu coração e no seu espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, igreja. Nesse momento, Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor falasse com a sua igreja.
Nesse momento, Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor falasse com todos nós, inclusive comigo. Que o Senhor, Pai, coloque nos nossos corações a semente que está faltando semear nas nossas vidas, Pai. Coloque o Espírito Santo no coração de cada irmão aqui. Qual a semente, Pai? É a semente do perdão, Pai. É a semente da reconciliação, Pai, com o ente. É a reconciliação com o filho. Qual a semente que o Senhor quer, Pai, que nós, como filhos de Deus, que o Senhor quer que a gente semeie nessa noite, Pai? A semente do nosso ministério, a semente da nossa capacitação, a semente da nossa vida financeira, Pai, a semente da nossa vida conjugal. Que semente, Pai? Fala conosco em nome de Jesus, Deus. Que o Espírito Santo brade nos nossos corações, que a gente não olhe para trás, Pai. Que a gente, em nome de Jesus, que a gente remova todos os muros invisíveis do nosso casamento. Que a gente remova, em nome de Jesus, todos os muros invisíveis do nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Que a gente remova, em nome de Jesus Cristo, Pai, todos os muros invisíveis que a gente vai construindo nas nossas empresas, no nosso ministério, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós não queremos olhar só as nuvens. Nós não queremos ficar olhando o vento, Pai. Com a ajuda do Senhor nós queremos, Pai, arar a terra, semear o amor, semear a paz, semear a longanimidade, a benignidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, Pai. Que o Senhor possa nos sondar nessa noite, Deus, e nos entregar a semente, ou as sementes que faltam ainda, Pai, nós semearmos. E que a partir de hoje, em nome de Cristo, a gente também não fique com os braços cruzados, que a gente regue todos os dias, Pai. E em nome de Jesus, igreja, e em nome de Jesus, essa semente há de frutificar, ela há de germinar, ela há de crescer e dar frutos, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.